Olá, boa tarde. Tudo bem? Espero que sim. Quero compartilhar com você a leitura da palavra do Senhor no capítulo 10 de Levítico, versículo 1, que tem por título, Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo. E sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Aí alguém pode dizer assim: nossa, tadinho, coitado da Abiú, de Nadab e Abiú, coitado. Eles eram filhos de Arão, o primeiro sumo sacerdote da tribo de Levi, e seus filhos seguiriam perpetuamente, os filhos de Arão como filhos de Levi, perpetuamente o sacerdócio. Se hoje, até hoje, houvesse fidelidade do povo de Deus para com o Senhor Deus Todo-Poderoso, as coisas talvez estivessem do mesmo jeito. Obviamente com muitas nuances de bênção, prosperidade, vitória, poderio e tudo mais. E Deus, ele tinha uma lei do holocausto. E essa lei se resume lá em Levítico 6,13, que diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então veja, este fogo é o fogo de Deus. Este fogo, ele tinha que ser mantido. Mas ele não podia ser todo dia aceso um novo fogo, porque Deus estabeleceu na lei que este fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E eu vou ler para você uma coisa interessante. O primeiro fogo, estou lendo a Bíblia, o primeiro fogo que acendeu a lenha do sacrifício, depois da consagração formal de Arão como sacerdote, foi ateado por Deus. Nós podemos ver isso lá em Levítico 9:24. Depois eu vou ler lá. Esta origem sobrenatural do fogo no altar serve para nos ensinar que se um sacrifício pode ser feito pelo homem, é só a graça de Deus que o consome, que o torna aceitável, que faz dele um meio de expiação. Nenhum fogo feito pelo homem poderia ser usado no altar do Senhor. E por isso mesmo é que era tão importante que os sacerdotes conservassem sempre acesa a chama que veio a existir de maneira tão notável. O pecado de oferecer sacrifícios com fogo estranho, fogo ateado pelos homens e não por Deus, foi justamente o que provocou a morte de Nadab e Abiú. Então veja que não é sem causa que Deus faz as coisas. Talvez
alguém possa pensar, né, de maneira diferente, mas não. Deus havia dado uma ordem, uma lei estabelecida, um privilégio a uma tribo chamada Levi, que assistiria diante dele todos os dias as leis e as normas, as regras do tabernáculo. E aqui diz assim, ó: e eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilaram e prostraram-se sobre os seus rostos. Levítico 9, 24. Então este fogo que consumiu o holocausto de forma tão notável veio do céu. E por isso hoje nós não podemos ter fogo estranho quando entramos na presença do Senhor. Não estamos na era levítica e nem sacerdotal como outrora, mas como o novo Israel de Deus, um povo de Deus. Não se entra em oração na presença de Deus, buscando a presença de Deus, a graça de Deus, sem a presença do Espírito Santo, que é o fogo de Deus na terra para os seus filhos. Até a Bíblia diz, não extingais, como se falasse de um fogo, né? O Espírito. Não entristeçais o Espírito, não apagueis o Espírito. Algumas traduções. Esse Espírito Santo hoje é e se faz necessário nos momentos de oração, de intimidade, de louvor, de adoração a Deus. Sem o Espírito Santo na vida do Filho de Deus, Deus nem ouve a oração. É o Espírito Santo com seus gemidos inexprimíveis que transforma a nossa oração em coisa audível a Deus. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Então, toda vez que formos buscar a presença do Senhor, não tenhamos fogo estranho conosco, mas tenhamos o fogo do Espírito Santo. E não sejamos como Nadab e Abiú. Não sejamos. Não levemos na nossa comunhão e oração a Deus, seja por qual motivo, razão, circunstância for, fogo estranho. Não se contamine. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Lá era um fogo literal, devia ser lindo. Nem imagino, mas devia ser lindo, maravilhoso. E o mesmo fogo lá está no novo Israel de Deus. E o nome dele, Espírito Santo. Deus te abençoe.